Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Nós estamos nos aproximando do final do ano e, portanto, é hora de fechar o balanço. Hoje nós vamos falar sobre economia, investimentos e sobre um termo bem peculiar que o jornalismo militante tem utilizado quando é obrigado a dar boas notícias, a despiora do Brasil, tema do editorial de hoje. Mas antes nós temos um conteúdo especial para vocês. Mais cedo essa semana, nós recebemos aqui na Jovem Pan os economistas da Aquavero Investimentos, patrocinadora do nosso programa e colaboradora dessa emissora para análise sobre conjuntura econômica e mercado. O papo nos bastidores foi tão instrutivo e tão divertido que de última hora eu convidei o inconfundível Bruno Musa, assessor financeiro e sócio da Aquavero, para uma entrevista exclusiva e sem filtro aqui para o Boletim Coppola. Vocês conferem agora os melhores momentos desse bate-papo descontraído. Sobrou até para o Spider. Vai, Torinho! Boletim Coppola. Pessoal, estou recebendo aqui no Boletim Coppola o meu assessor financeiro e sócio da Aquavero Investimentos, Bruno Musa, que também é professor da Link School of Business. Musa, seja bem-vindo aí a essa estreia do Conversa com Coppola. Valeu, Caião. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Ótimo. Bom, vamos começar pelo que é absolutamente irrelevante, mas que despertou uma certa curiosidade. Você é amigo de infância do Pablo Spyer? Pois é, você vê que coincidência, cara. A gente se reencontrou no mercado financeiro. Estudei com ele desde pequeno. A gente estudou num colégio espanhol aqui de São Paulo. E como que era o Pablito? Ele já era assim comunicativo e tal? Ele tem 3, 4 anos a mais do que eu. Então, sim, a gente não era da mesma classe. Mas a gente se encontrava ali na hora dos recreios e, por incrível que pareça, ele tinha mais ou menos o mesmo jeito do que hoje, tá? Então isso é bem natural mesmo. Muito bom. Bom, pegando o gancho então no Pablo, pô, eu imagino que você tenha acompanhado, né, aquela polêmica do touro na frente da B3 e tal, aí depois colocaram uma vaca magra. O que você acha de tudo isso? Cara, eu acho que só da gente perder tempo naquela época, bom, faz o quê? Um mês isso, perder tempo discutindo isso, com os problemas que a gente e o mundo tá vivendo, é realmente gente que não tem o que pensar e querer achar picuinha, né? Pelo amor de Deus, meu. E mais, aquilo tava levando tanta gente para lá e beneficiando o comércio local, ou seja... Então, eu conversei com o Pablo, ele falou justamente isso, né? Que aquilo virou praticamente uma atração turística, tava dando rendimento, então você vê... Há falsos defensores dos trabalhadores, né, que por vaidade ideológica acabam atrapalhando, né, o pão de cada dia de quem precisa realmente trabalhar. Mas também foi falha do Pablo, né? Se ele tivesse pintado, sei lá, Marielle Vive, alguma coisa lá no touro, pintado o touro de vermelho, mas beleza. Como que está a Bolsa de Valores? Porque foi um carrossel esse ano, né? Foi. Volatilidade made in Brasil, digamos assim, vai, como normalmente é. Mas esse ano a gente teve o recorde da Bolsa, que chegou lá a pouco mais de 130 mil pontos, voltou para 100 mil, há poucos dias, voltamos para 106 mil agora. Enfim, volatilidade não faltou. Isso traz, claro, riscos, frio na barriga para quem não está acostumado com isso, né? Falando em português, claro, para o investidor, mas também gera oportunidades. Isso é assim, o mercado ele é cíclico e ele eternamente vai te buscar, vai te gerar oportunidades, seja do lado A ou do lado B, mas a gente consegue encontrar. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, quando a gente estava gravando aqui os materiais da Aquavero, tal, falando com seus sócios, rolou uma brincadeira, até entrou numa das peças publicitárias, você era um economista patriota. Que história é essa? Pois é, costumam chamar mesmo, mas é mais por isso. Eu gosto de analisar dados, né? Eu sou fanático por números. Então, olhar os números, eu acho que os números não mentem. E mesmo quando a gente tenta ver ou encontra os números muito complicados, de alguma maneira você consegue procurar alguma oportunidade nisso. Tem até um livro muito conhecido, que é do Taleb, que é o Antifrágil, que ele fala procurar oportunidades no meio do caos. Sempre tem. Eu prefiro buscar por esse lado. Se a gente vai viver no caos, a gente vai viver ele de qualquer maneira. Vamos tentar procurar pontos positivos. De novo, sempre tem. Tem que procurar mais, mas tem. Essa postura ser quase otimista, né, ela é rara, né, na tua área, né? O economista ele tende a ser especialmente pessimista, né? E, inclusive, o tema do editorial que a gente vai fazer é sobre a despiora, né, da economia brasileira, que é uma forma também de mau sentimento do jornalismo em relação a esse dado. Você agora, nesse momento, você está mais otimista, mais pessimista? Você faz algum prognóstico?
Que termo que encontraram também, né? Despiora, mas enfim. Eu acho que a gente vai ter tempos difíceis pela frente. Difíceis, eu me refiro aqui à volatilidade, à insegurança, às indefinições. Isso é óbvio, né? Mas, de qualquer maneira, de novo, eu acho que são nesses momentos, que a gente consegue encontrar muito mais oportunidade. E mesmo, pode parecer clichê o que eu estou falando, mas no momento em que o mercado cai, você começa a encontrar empresas que têm um preço extremamente atrativo porque ela gera de caixa, porque ela gera de lucro. Né? Essa foi, a gente conversou sobre isso, né? Foi um pouco da minha primeira experiência. Eu, estudando, vendo os dados, me debruçando sobre o assunto, eu vi que tinha um papel que estava em completa desconexão, né, com a realidade, e no caso específico era de uma estatal. Foi aquele derretimento da Petrobras, foi um movimento absolutamente artificial, induzido inclusive em fevereiro, induzido pela imprensa. Depois essa ação se recuperou razoavelmente bem e agora também está oscilando para baixo de novo. Como que você vê a questão das estatais? Porque elas são responsáveis por grande parte, inclusive, do índice, né, da Bovespa e tal. Tem 2 pontos que eu vejo sobre estatais. Primeiro, um é analisar só os números. Então, como você fez e gostou ali de comprar aquela ação, e eu concordo com você, naquele momento eu também comprei, você analisa um número friamente, esquece se ela é estatal ou não. Se aquele número está atrativo e está de acordo com o teu perfil, eu acho que faz sentido encarteirar, comprar, porque tem oportunidades. Falando mais no sentido macro de estatal, eu acho que elas melhoraram muito, tá, nos últimos anos. A gente viu estatais que voltaram a dar lucro, que voltaram a ser menos cabide de emprego, que voltaram a ter mais corpo técnico dentro delas. E o melhor de tudo, uma possível privatização num médio prazo que tende a melhorar demais a gestão de empresas desse tipo. Então eu acho que nem todas são atrativas em todos os momentos. Esse é o lado positivo dela, do que eu falei da privatização, só que em contrapartida, enquanto ela ainda é estatal, a gente sempre tem que saber que estamos à mercê de coisas como aconteceu com a Petrobras. Uma simples fala sobre a empresa pode derrubar ela do dia para a noite 20%. Aliás, falando nessa influência, né, do governo, do poder público, na verdade, sobre o mercado, uma outra agenda liberal que está sendo aí levada com relativo sucesso é a parte da infraestrutura, principalmente as concessões, os leilões. A gente teve marco civil do saneamento, a gente teve da ferrovia, lei do mar, esse tipo de coisa. E são alguns bilhões em investimento contratado. É estratégico para o investidor, pessoa física? Tem como ele aproveitar isso? Não tenho dúvida. O mercado brasileiro, há uns anos atrás, não dava essa possibilidade, não tinha papéis de renda fixa, como, por exemplo, debêntures, que se tornaram tão populares e cada vez tem popularizado mais. Isso permite que investidores do varejo, eu, você, todo mundo aqui que está nos assistindo, consiga ajudar a investir na infraestrutura do país com um grau de risco que ele pode escolher, com taxas extremamente interessantes. Então, sim, isso abre oportunidade para o investidor que está entrando no país, ou o local que quer investir na infraestrutura, e para o próprio investidor de varejo, que o mercado de capitais está se tornando muito mais atrativo e muito mais maduro. Musa, só uma última pergunta para a gente fechar. A gente comentou aí de todas as oscilações, né, na Bolsa de Valores. Como que é lidar com a ansiedade, né, dos clientes no momento de tanta volatilidade do mercado? É uma tarefa que não é tão fácil quanto parece, porque, assim, quando você está envolvido naquilo, você também tem o teu dinheiro, então você também tem aquelas suas dores. Você tem que ter essa sensibilidade de entender que a pessoa que talvez não acompanhe o dia a dia, ou não é economista, ou não entenda a fundo do mercado, tem também essas dores dela e o medo do que aquilo que está vivendo, né? Então eu acho que o bom profissional, ele tem que mostrar estar ao lado dele. Mas, acima de tudo, tem um gráfico que é muito importante, que mostra que, no geral, as pessoas físicas, elas compram na euforia e vendem no pânico. E, aliado ao conhecimento técnico, eu acho que um dos grandes papéis importantes que a gente tem que fazer é evitar que o cliente faça isso. Tome decisões embasadas única e exclusivamente no emocional, senão o resultado financeiro ele é comprometido, mostrado assim, por números. Matemático, né? Matemáticos. Não, e daria até pra gente fazer um apelo à autoridade, tem aquela frase muito boa do Warren Buffett, foi um dos seus sócios até que me passou, que fala que o mercado é uma máquina de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Musa, muitíssimo obrigado. Se você deseja acompanhar as publicações do nosso entrevistado, é só segui-lo no Instagram, @Bruno_Musa,
SA. E para você que deseja investir e quer falar com o músico, a equipe dele, é só acessar campanha.aquavero.com.br/boletim. Para quem está nos assistindo pela internet, o link, inclusive, já está no descritivo do vídeo. E depois do intervalo, a gente continua falando de economia. O editorial de hoje é sobre a despiora do Brasil. A gente volta em 1 minuto. Boletim Coppola. Já parou para pensar quantas horas você passa procurando algo para assistir? Fora que nem sempre vale a pena, né? Essa decepção é cada vez mais comum nas plataformas de filmes. E foi pensando nisso que a Brasil Paralelo criou a BP Select, o primeiro streaming em que você pode apertar o play sem medo. São filmes selecionados a dedo e um conteúdo infantil seguro para toda a família. Para conhecer essa novidade, clique no link na descrição desse vídeo. Você que acompanha o Boletim Coppola já sabe qual a assessoria financeira que eu escolhi para proteger o meu patrimônio e ampliar as minhas conquistas. Agora eu quero te apresentar os profissionais da Aquavero que cuidam diretamente das minhas finanças, influenciam as minhas decisões de investimento e podem cuidar da sua conta também. Tem muita especulação, muito aventureiro e muito pânico no mercado. Ou você enxerga o que realmente está acontecendo e se posiciona, Ou você vai perder dinheiro. quem nunca sentiu aquela sensação ruim de perder o bonde? A ação estava barata, eu não comprei, A cripto decolou e eu não embarquei. o fundo está rendendo bem demais, eu não apliquei. Eu não quero passar por isso e não quero que meu cliente passe por isso. E no mercado, todo dia tem alguma boa oportunidade. É só fazer a leitura correta. E o assessor financeiro, Caio, tá aí justamente para te ajudar nisso. Eu tenho certeza que os meus investimentos estão em boas mãos. E agora você também tem a oportunidade de ser atendido por um dos meus assessores. Acesse campanha.aquavero.com.br/boletim e entre em contato por e-mail ou WhatsApp. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Como prometido, o editorial de hoje é sobre a despiora econômica, uma expressão pitoresca que o jornalismo de torcida abraçou com gosto nos últimos tempos. E é com um certo desânimo que eu já peço desculpas por desrespeitar o seu descanso com um destaque tão desatualizado. Mas eu tenho certeza que essa moda do despior não é passageira. Se a economia melhorar em ano de eleição, vai ter muita despiora por aí na grande mídia. E eu acho importante nós estarmos alertas a essa estratégia de comunicação enviesada dos fatos. Em primeiro lugar, por incrível que pareça, a palavra existe. Embora o verbo despiorar não conste de nenhum grande dicionário brasileiro da língua portuguesa, em terras lusitanas ele está devidamente registrado. Mas ainda que não houvesse um verbete formalizado em algum lugar lusófono, despiorar poderia ser um neologismo ainda em processo de consolidação. Neologismo é a criação de um termo a partir de outros, é um fenômeno bem natural de evolução do idioma. E esse nem é o ponto, mas só por desencargo de consciência, vamos à definição dicionarizada. Despiorar, tornar ou ficar menos mal. Esse prefixo des traz uma ideia de negação, de oposição, de falta. Por exemplo, ministros desqualificados deixam o povo desconfiado do tribunal, desassistidos da justiça e desanimados da vida. Mas no caso dos verbos, o prefixo des costuma indicar retorno ao estado anterior, eu fiz, eu desfiz, e atenuação, eu acelerei, eu desacelerei. Portanto, aqui cabe uma pequena concessão argumentativa às nossas redações avermelhadas. Da mesma forma que tirar um pouco o pé do acelerador não é sinônimo de pisar no freio, despiorar não é sinônimo de melhorar. Ou seja, existe uma gradação e há algumas situações em que o uso da palavra é pertinente. Da mesma forma, existe também o termo desmelhorar, que é ainda mais destoante. Mas essa expressão a gente só vai ver na grande imprensa em um eventual governo petista, caso a economia piore. Eu consigo até visualizar as manchetes. Por exemplo, sob Lula, economia desmelhora, mas mantém boa perspectiva para os próximos 10 anos. Ou, ministro Zé Dirceu culpa empresários pela desmelhora na criação de empregos. Ou ainda, inflação desmelhorada é herança maldita, diz Dilma. Mas saindo aí dessa distopia petista e voltando à discussão em tela, a questão aqui, além de semântica, é simbólica. Melhor está associado a coisas boas, pior está associado a coisas ruins.
Usando o termo despiora, você pode induzir o leitor, o ouvinte, o espectador a uma percepção demasiadamente negativa sobre um dado essencialmente positivo, especialmente considerando o seu contexto. Por exemplo, vamos pegar essa manchete aqui de junho desse ano. Economia dá mais sinais de despiora. No texto, o autor relata que PIB, arrecadação e varejo vieram bem acima do esperado e que o emprego formal retornou ao seu nível pré-pandemia. Não seria muito mais eficiente do ponto de vista de comunicação com o público e muito mais honesto do ponto de vista intelectual destacar que a economia melhorou muito acima do esperado naquele momento, embora de forma insuficiente para se equiparar à situação pré-pandemia? Olha, eu sempre me policio para não sucumbir àquela síndrome da pior interpretação possível, mas esse mesmo autor, em outro artigo, chamou a atenção para a despiora da economia como uma forma de alerta à oposição. Só faltou ele escrever, cuidado, a economia está melhorando. Mas quer saber? Eu dou certo crédito para esse cara, porque ele, pelo menos, explicita o seu viés na manchete. Muito pior é a despiora implícita. Dá uma olhada nisso aqui. É uma notícia do G1, do Grupo Globo, sobre dados do emprego em 2020, auge da paralisação econômica. Reparem no subtítulo. Dados mostram que o país destruiu 191 mil empregos formais no ano passado. Destruiu. Nenhuma palavra sobre os 9 milhões e 800 mil trabalhadores beneficiados com o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Não é? Nenhuma palavra sobre os índices de desemprego nos outros países. Nenhuma palavra sobre lockdown e as suas consequências econômicas óbvias. Nada disso. O foco é na destruição do saldo de empregos em 2020, que um mês depois já estava positivo novamente. Isso soa mais absurdo quando a gente sabe que essa é uma matéria de novembro de 2021 sobre uma revisão de dados de 2020, ou seja, a essa altura já sabia que o saldo líquido de empregos formais criados na pandemia era superior a 2,5 milhões. Mas por algum motivo, alguém não achou importante gastar aí 3 minutos para escrever um parágrafo a esse respeito. Mas calma que piora. Você vai lendo a matéria e se depara com outro destaque de fraseado interessante. Aspas. No pior resultado mensal desde abril, Brasil gera 253 mil empregos formais, diz governo. Pior resultado, mais de 250 mil carteiras de trabalho assinadas em um mês. O fato é positivo, mas a percepção inicial sobre ele fica muito prejudicada pela escolha de palavras, pelo encadeamento das frases e pela hierarquia da informação. Pior resultado mensal e depois a boa notícia. Então, percebam como a técnica jornalística empregada com má fé tem esse poder de alterar a percepção do consumidor desatento. É por isso que a gente tem que estar muito esperto, porque se depender dessa turma, o país pode piorar ao invés de despiorar. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.